pastor amigo nosso, do nosso presbitério, contou para nós que alguns anos atrás ele se encontrara com uma ex-professora dele lá do seminário onde ele estudou teologia. E além de professora, era amiga dele, enfim, aquela irmã, serva do Senhor. E ele então, compartilhando com ela da alegria de estar realmente, de tê-la reencontrado, e ela da mesma forma, foram conversando ali. E depois ela disse: olha, na verdade, eu estou indo agora para corrigir algumas redações do vestibular. E ela disse: na verdade, eu já tenho lido algumas. Ele perguntou: qual foi o tema deste ano? Ela disse: o tema deste ano da redação do vestibular foi família. Então, ele disse: e o que é que o pessoal escreveu, sobre família? Ela disse: olha, as coisas, infelizmente, mais absurdas escreveram sobre família. Teve gente que colocou lá: a família é o bojo da sociedade. Outro colocou lá: a minha família não tem valor e não presta. E assim, outras frases semelhantes foram sendo ali escritas naquelas redações. Na verdade, meus amados irmãos, aquilo era uma expressão do conceito de família que aqueles jovens que fizeram e prestaram aquele exame de vestibular carregavam consigo, a partir, obviamente, da sua própria família como referencial desse conceito. Há pouco tempo atrás, uma irmã da nossa igreja estava numa reunião na escola onde ela é professora, onde ela leciona, e naquela reunião com os demais professores, com a direção da escola, num certo momento, num dado momento, a coordenadora disse: olha, essa história de casamento é coisa que não dá certo e não presta. E prontamente uma outra pessoa realmente confirmou o que ela disse: é verdade, que essa história de casamento não presta. Alguns foram concordando na mesma hora também. E aquela irmã da nossa igreja pediu a palavra e disse: olha, não é assim, casamento presta. Eu sou casada há 20 anos e não tenho de que reclamar do meu esposo. Ao mesmo tempo, uma outra pessoa, não sei se professora também, confirmou: olha, eu sou casada há 25 anos, também não tenho o que reclamar. Enfim, sabe, meus irmãos, parece que lá fora é esta a visão que muitos têm sobre família. Parece que é esse o conceito que muitos têm formalizado em seus corações sobre família, porque elaboram seus conceitos sobre famílias a partir da realidade do seu próprio lar. Muitas vezes famílias que estão esfaceladas, famílias que estão totalmente desajustadas, fragmentadas, ou famílias que nem existem mais enquanto família, deixaram realmente, houve ruptura e etc. Então, as pessoas lá fora parece que não estão mais acreditando nesta instituição divina. Parece-me que a crise institucional dos dias de hoje, que já vem de algum tempo, também atingiu de cheio o lar, a família. Mas, sabe, por que realmente as coisas têm que ser assim lá fora? Por que muitas pessoas começam a pensar dessa forma sobre família? Quem sabe são realmente pelas aflições que enfrentam dentro do lar, nos quadrantes realmente do lar. E porque ao enfrentar essas aflições, muitas vezes não conhecem a Deus e não sabem então o que fazer. O texto nos mostra, irmãos, uma família que enfrentou aflições no seio do lar, mas Deus orientou essa família e essa família soube o que fazer na direção de Deus, e no final tudo deu certo para a glória de Deus. E eu gostaria de olhar para esse texto que nós lemos, considerando toda a história de José e de Jacó, mais especificamente de José, e pensar no seguinte tema a partir daquilo que me foi dado: as aflições do lar cristão redundam na glória de Deus. Vamos pensar realmente assim, não é? As aflições do lar cristão redundam
na glória de Deus. Nós sabemos que quem escreveu esse livro de Gênesis foi Moisés, e durante um tempo que o povo estava ainda peregrinando no deserto. Obviamente, o povo peregrinando no deserto estava enfrentando todo tipo de escassez, estava enfrentando todo tipo de aflição na alma, de angústia por estar ali, por um lado. Mas por outro lado, o povo estava desfrutando da abundante graça do Senhor naquele momento tão difícil, naquele percurso tão difícil que as famílias ali faziam no deserto, irmãos. E no final de tudo, nós sabemos que o povo, com a graça de Deus, venceu o deserto. Obviamente, a geração que estava ali no deserto, aquela geração primeira não pôs os pés na terra prometida, mas nós sabemos que os seus descendentes colocaram os pés, sim, na terra prometida, e que as famílias daqueles 2 servos do Senhor que participaram daquela primeira geração também colocaram lá Josué e Caleb. E nós sabemos, meus amados irmãos, que aquelas famílias ali enfrentavam agruras no deserto, mas venceram pela graça de Deus, nada lhes faltaram, como a Bíblia nos diz. E Moisés escreve essa história, claro, ele escreve não só a história de Jacó nem de José, ele escreve a história exatamente dos patriarcas, ele escreve para mostrar ao povo ali no deserto qual foi a origem do povo, de onde o povo se originou, da história realmente de Abraão, de Isaac, de Jacó, etc. Ele escreve para mostrar exatamente as origens, o início, a gênese daquele povo, mas também para mostrar, acima de tudo, como Deus tratou com as dificuldades em famílias que ocorreram e que ocorriam na história dos patriarcas. José, aqui, nós sabemos, ele foi vendido como escravo para o Egito, e nós sabemos da história dele, seus próprios irmãos o venderam, e lá no Egito ele passou também por momentos difíceis, por aflições tremendas, mas no final de tudo, Deus o exaltou. No final de tudo, José percebeu, entendeu e concebeu no seu coração que tudo que aconteceu foi um propósito de Deus, foram planos de Deus, e exatamente tudo aquilo, todo o sofrimento que ele passou, que se originou no seu lar, na sua casa, redundou para a glória de Deus. E nós gostaríamos realmente de compartilhar pensando nesse tema. As aflições do lar cristão redundam na glória de Deus. As aflições do lar cristão, irmãos, redundam na glória de Deus. E independentemente, vamos assim dizer, das tribulações ou das injustiças que venhamos a sofrer no seio da nossa família, e a partir da nossa perseverança em obedecer ao Senhor. Este é o primeiro ponto que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos. As aflições do lar cristão redundam na glória de Deus, mesmo ou a despeito das injustiças que enfrentamos no lar, ou que sofremos no lar muitas vezes, e através, claro, da nossa obediência ao Senhor. Olhando para a vida de José, nós iremos perceber que ele muito foi injustiçado, sofreu muitas injustiças no seu lar, a começar, na sua casa, na sua família. Nós sabemos que os irmãos de José não olhavam para ele com bons olhos, porque José havia tido 2 sonhos, já conhecemos a história, e que naqueles sonhos, a mensagem daqueles sonhos é que José seria exaltado acima de seus irmãos, e até mesmo acima de seus próprios pais. Então, obviamente, José, que era realmente o filho querido e paparicado de Jacó, nós sabemos a história, a quem Jacó olhava realmente de forma muito diferente, com relação aos demais, ele começou a ser alvo de ciúmes e de inveja também por parte dos seus irmãos. Então podemos dizer que José, ele sofreu o ciúme, a inveja, a raiva, a ira. Os seus próprios irmãos arquitetaram a sua morte. Nós sabemos também do contexto. Estavam lá no campo seus irmãos pastoreando os rebanhos. Jacó, seu pai, manda José até lá
alguns dizem que aproximadamente 90 quilômetros ou 70 e poucos quilômetros de distância. José chega lá, percebe que eles não estão lá, estão mais além ainda, 30 e poucos quilômetros mais além. José vai realmente até o seu encontro, e quando eles veem José de longe, então já começam a maquinar, a conspirar contra José para tirar-lhes a vida. Então José realmente, ao chegar lá, percebeu qual era o pensamento deles. Ele foi alvo realmente de ciúme, da ira, da inveja, sofreu realmente essa tentativa, podemos assim dizer, de homicídio por parte dos seus irmãos. Depois decidiram colocá-lo numa cisterna. Enfim, passava ali algumas pessoas, uma caravana de pessoas midianitas que iam para o Egito. Então veio a ideia de vendê-lo realmente como escravo, e assim o fizeram. Então José, meus amados irmãos, sofreu toda essa injustiça por parte dos seus próprios irmãos. Ao vendê-los como escravo para o Egito, José perdeu algo de tão importante que não há preço na vida de alguém: a liberdade. José perdeu a sua liberdade. José teve que desfazer, e de forma dura e abrupta, os laços familiares. Dali para frente, José não sabia se viria mais seu pai, seus irmãos, sua família. Ele teve que cortar o cordão umbilical antes do tempo. Sabe, meus irmãos, foi muita injustiça que ele de fato sofreu. Ao chegar lá, ao se radicar ali na casa de Potifar, José também sofreu aquela acusação injusta por parte da mulher de Potifar. A sua reputação foi abalada mediante o seu patrão, chegou a ser preso injustamente. Então podemos assim dizer, outra leva de injustiça que foram praticadas contra ele. Sabe, José sofreu tudo isso, irmãos, mas a Bíblia nos mostra que, mesmo sofrendo tudo isso, José continuava sendo um servo temente a Deus. Ele temia a Deus e, portanto, obedecia e procurava obedecer ao Senhor. Ele não abriu mão da sua fidelidade ao Rei dos Reis e ao Rei da Glória. Sabe, meus irmãos, muitas vezes, nos dias de hoje, muitas pessoas também sofrem aflições nos lares, mas que tem a sua origem dentro da própria casa, tem a sua origem nos relacionamentos interpessoais. Quantas pessoas sofrem injustiça dentro de casa, nós sabemos disso. Os noticiários, a mídia em geral, veiculam notícias a respeito disso. E muitas vezes, meus amados irmãos, essas pessoas não sabem o que fazer. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que devemos, por exemplo, observar a vida de José, a sua reação a tudo isso. Ele não abriu mão da sua obediência ao Senhor. Ele perseverou em obedecer a palavra do Senhor. Ele perseverou, na verdade, em continuar sendo um servo fiel diante do seu Senhor. E foi exatamente por isso, meus amados irmãos, que todas aquelas aflições que vieram realmente por conta das injustiças sofridas se tornaram mais na frente, redundaram mais na frente na glória de Deus, porque ele perseverou em ser fiel ao Senhor, mesmo mediante muitas injustiças sofridas na vida. Nós precisamos compreender que não é diferente nos dias de hoje. Nós somos seres humanos, e mesmo já, graças a Deus, nascidos de novo, mesmo já convertidos por Deus, mesmo já sendo nós templos do Espírito Santo, mas nós sabemos que o velho homem ainda está em nós. Obviamente a nossa luta deve ser diária e constante, procurando ter uma vida de santidade, de santificação diante do Senhor. Devemos estar mergulhados no processo de santificação pessoal constantemente, para que assim o próprio Espírito de Deus que habita em nós venha fazer morrer
o homem carnal, a natureza terrena que ainda está em nós. Portanto, meus irmãos, nós e nenhum de nós pode dizer que tem a família perfeita, porque todos os membros da nossa família estão realmente ainda sendo trabalhados por Deus rumo à perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda não somos totalmente perfeitos, como não seremos ainda aqui na terra, e sim quando chegarmos no céu. Portanto, tudo isso pode também nos acontecer, e pode nos acontecer de formas diferentes, em circunstâncias diferentes no nosso lar. E quando isso acontecer, o que fazer? Permanecermos fiéis ao nosso Deus, permanecermos obedientes à sua palavra. Essa deve ser a nossa posição, assim como José realmente tomou essa posição, para que possamos ver e para que possamos comprovar e constatar que as aflições do lar cristão redundam na glória de Deus. Em segundo lugar, irmãos, as aflições do lar cristão redundam na glória de Deus. Em segundo lugar, pela ação da graça de Deus nos corações, fomentando o perdão. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Nós já sabemos da história, mas o que queremos abordar aqui nesse segundo ponto está no capítulo 41, do versos 46 a 57, que nós não vamos ler porque eu creio que os irmãos já conhecem muito bem essa história, mas eu quero ler apenas o verso 51 do capítulo 41. Verso 51 do capítulo 41. Ele nos diz assim. Esse trecho aqui vai falar sobre o nascimento dos filhos de José. Aqui José, então, já é governador ou vice-governador do Egito, né? Tipo um primeiro-ministro do Egito. Aqui ele já está casado e Deus lhe abençoa com 2 filhos. E aqui José vai se referir a isso, aos filhos que Deus lhe deu, a família que o Senhor lhe deu. Vou ler o verso 50 e o 51. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Então, irmãos, veja o comentário que José faz ao colocar aquele nome no seu filho, Manassés. Ele disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Precisamos entender o que realmente José está querendo dizer. Primeiro, nós sabemos que os judeus, eles têm essa prática de colocar o nome, de dar nome aos filhos, de acordo às vezes com as circunstâncias, não é? Ou de acordo com sua história de vida, ou de acordo até com um acontecimento, um fato realmente social diante do povo, ou até de acordo com o caráter, né, da criança, enfim. Eles tinham realmente desse aspecto aí. Então, José coloca o nome do seu filho Manassés. E Manassés, esse nome significa esquecer, ou então fazer esquecer. Então José colocou esse nome no seu filho e diz assim: porque Deus me fez esquecer. Agora, irmãos, vamos entender que aqui José não está dizendo que ele esqueceu a casa de seu pai. Minha família ficou para trás, eu esqueci esse tempo todo aqui no Egito, já esqueci. Ele fala dos trabalhos, né, da casa do pai. Na verdade, ele está se referindo aqui àquelas injustiças que ele sofreu ainda na casa de seu pai. Ele está dizendo que Deus fez com que ele esquecesse aquilo ali, fez com que ele esquecesse o que ele sofreu na casa de seu pai. Eu gostaria de, ainda no capítulo 45, agora no capítulo 45, ler o versículo 15, tá certo? Que ainda embasa esse ponto.
capítulo 45, verso 15, diz assim. Esse capítulo 45, desde o seu início, vai falar sobre o momento que José se revelou aos seus irmãos, não é? Olha, eu sou José e tal e tal. Quando ele se revela e vem aquele chororô todo, no verso 15 ele diz: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Então, naquele momento em que ele se revelou, né, eu sou José, então o que foi que ele fez? Beijou a todos eles. Ele não beijou apenas alguns, beijou a todos eles, chorou. Enfim, ali José já havia perdoado, irmãos, seus irmãos. E ele, ao dar o nome Manassés ao seu filho, diz assim: porque Deus me fez esquecer. Isso prova que foi Deus e foi a graça de Deus que fez com que José perdoasse a seus irmãos por todas aquelas injustiças que eles praticaram contra José, irmãos. O Warren Wiersbe, no seu comentário sobre isso, sobre esse texto, ele diz assim: José foi capacitado pela graça de Deus a apagar suas dores e memórias do passado e a começar tudo de novo. Manassés, esse nome que significa esquecer ou fazer esquecer, deixa muito claro que José reconhecia que foi Deus que trabalhou na vida dele e o fez esquecer, e o fez perdoar, e o fez esquecer aquelas lembranças do passado que castigava a sua alma, que afligia seu coração, quem sabe que atormentava seus pensamentos. José teve uma conduta exemplar como servo ali no Egito, na casa de Potifar. Também uma conduta exemplar como prisioneiro quando estava lá, realmente na masmorra. Teve uma conduta exemplar também como oficial, enfim, agora realmente de Faraó. Mas, principalmente, ele foi extraordinário na maneira que tratou seus irmãos, exatamente porque ele os havia perdoado. Nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, que diante das injustiças que sofremos, muitas vezes marcas muito pesadas e muito entranhadas ficam em nossos corações. Muitas vezes, e estou me referindo à família e injustiças que podemos sofrer dentro do nosso lar. Muitas vezes, estas injustiças que sofremos nos deixam marcas muito pesadas na nossa alma. E que muitas vezes, meus amados irmãos, nós não conseguimos superá-las. Nós não conseguimos, na verdade, nos desvencilhar delas. E aquilo continua a nos afligir continuamente a alma. Olha como é maravilhoso o contrário, quando podemos passar pelas aflições do lar com a mesma atitude de José, deixando para trás as mágoas do passado e nos alegrando com as bênçãos do presente, sendo perdoadores e prósperos espiritualmente. Porque, irmãos, quando nós não perdoamos, nós também não prosperamos espiritualmente. O nome do outro filho de José significa realmente próspero, né? Próspero duas vezes. E ele fala isso também no trecho que lemos. José foi próspero, mas não foi apenas próspero materialmente, irmãos, financeiramente. Acima de tudo, ele foi próspero espiritualmente, porque ele perdoou, porque a graça de Deus o fez perdoar. Então ele prosperou espiritualmente na sua vida. Como é triste, meus amados irmãos, quando as pessoas se lembram das coisas dolorosas que outros lhe fizeram e carregam por toda a vida uma amargura que as impede de sentir a paz e a alegria que Deus realmente tem para nos dar. Quando a ordem de Jesus é perdoar, nós devemos perdoar. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, por exemplo, capítulo 3, verso 13, já na seção prática da carta, e diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Olha, irmãos, será que esse texto aqui de Colossenses 3:13
que é um texto realmente normativo e que diz respeito à nossa vida prática, a prática da palavra de Deus em nossas vidas, será que ele se aplica apenas nos relacionamentos interpessoais, por exemplo, na igreja? Porque aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja. Será que esse texto também não se aplica nos relacionamentos interpessoais, lá na nossa casa, lá no nosso lar? Obviamente que sim. Nós devemos perdoar. Jesus Cristo ensinou sobre o perdão, e Ele mesmo foi o maior exemplo, o maior paradigma de perdoador, de homem perdoador foi Cristo. Lá na cruz, quando Ele foi abandonado por aquelas pessoas que estavam sempre com Ele, pelos seus apóstolos, quando Ele estava realmente mediante aquela grande multidão, e com certeza naquela multidão havia muitas pessoas que foram alvos dos milagres de Cristo, foram realmente receptáculos de suas bênçãos, mas que naquele momento estavam gritando: crucifica, ou crucifica, ou crucificai, ou crucificai. Quais foram as palavras de Cristo naquele momento? Qual foi o teor de sua oração ao Pai naquele momento? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus Cristo não só ensinou o perdão, o dever que temos de perdoar uns aos outros, mas Ele foi o maior exemplo, o maior paradigma de homem perdoador. Então, irmãos, quem somos nós para que, mediante as muitas vezes injustiças sofridas no seio do nosso lar, não perdoar o nosso cônjuge muitas vezes, não perdoar o nosso filho ou a nossa filha muitas vezes, não perdoar o nosso irmão dentro de casa, não perdoar o nosso pai ou a nossa mãe? Quem somos nós para não perdoar? Agora é importante percebermos, e já sabemos, que o perdão em nossos corações é fruto da ação da graça de Deus em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então dobremos nossos joelhos e clamemos ao Senhor pela sua graça, para que Deus venha, na verdade, nos perdoar por não perdoar, e venha nos fazer perdoar, para que relacionamentos sejam reatados, para que famílias sejam reestruturadas, para que o lar, ou no lar, a paz volte a reinar e a glória de Deus seja vista por todos. Sabe, irmãos, podemos perguntar nesse momento: o que é que está faltando no teu lar, no meu lar, nos nossos lares, para que as aflições que sofremos muitas vezes em nossos lares sejam superadas e redundem na glória de Deus? O que é que está faltando? Está faltando obediência de nossa parte, obediência à palavra de Deus? Está faltando a liberação de perdão de nossa parte, como assim realmente José o fez? O que é que está faltando? Qual é a parte que me cabe? Eu posso perguntar, você pode perguntar a si próprio, mediante ou diante de Deus: Senhor, diante dessa situação, dessa circunstância que foi estabelecida, que se abateu sobre o meu lar, sobre a minha família, Senhor, qual é a parte que me cabe? O que é que eu tenho que fazer em tudo isso, como servo do Senhor que sou, como serva do Senhor, para que tudo isso redunde na tua glória? Sabe, irmãos, muitas vezes é o perdão. Temos que liberar perdão, temos que perdoar. Mas não somente isso. Muitas vezes somos nós, ou fomos nós que erramos. Então, nós temos que admitir o nosso erro, admitir que erramos, e devemos nos arrepender, e devemos confessar e pedir perdão. Os irmãos de José fizeram isso, irmãos. No capítulo 42, do 21 ao 24, rapidamente, eu sei que às vezes lutamos contra o tempo, mas 42, do 21 ao 24. Nós já sabemos como foi que José tratou seus irmãos, a estratégia de José, né? Vocês voltam, mas tragam um filho mais novo, que era o irmão de José, né? Por parte de mãe também. Enfim, José usou de estratagema ali, sabemos, mas a finalidade de tudo isso era que, para ver nos seus irmãos realmente o arrependimento no coração. Então, do 42, eu quero rapidamente do 21 ao 24.
Eu quero ler do 20. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade, perceba isso, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão. Está falando aqui de José. Nosso irmão aqui é José. Se referem a José. Pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos, quando ele estava na cisterna. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Verso 24. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Simeão ficou aqui exatamente como garantia que eles iriam voltar e trazer o irmão mais novo, né? Quem já conhece a história sabe disso. Mas o fato é que nesse momento os irmãos estavam aqui de José, estavam exatamente reconhecendo que erraram e não deveriam ter feito daquela forma. José clamava a eles naquele momento, mas eles não deram ouvido e fizeram o que fizeram. Enfim, o que queremos trazer aqui à tona com essa parte do texto é que os irmãos reconheceram o erro e também se arrependeram. E José viu isso neles. E era isso mesmo que José queria. Embora José já os havia perdoado, mas José queria ver isso neles, se eles reconheciam o erro que cometeram, se estavam de fato arrependidos. Sabe, irmãos, às vezes nós temos que pedir perdão, mas às vezes nós temos que perdoar, mas às vezes nós é quem temos que pedir perdão. Nós é que erramos, então temos que nos arrepender e pedir perdão, reconhecer, chorar os dois juntos ali na presença de Deus. Sabe, irmãos, nós somos um lar cristão, nós conhecemos os valores da palavra do Senhor, os valores do reino de Deus, então devemos realmente pô-los em prática nos nossos relacionamentos interpessoais, no nosso lar. Somente assim, irmãos, as aflições do lar cristão vão redundar na glória de Deus em nossa casa. Mas em terceiro e último lugar, as aflições do lar cristão redundam na glória de Deus. Em terceiro e último lugar, porque Deus tem todo o poder de transformar o mal em bem, segundo os seus planos soberanos em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, por isso. Aqui está no capítulo que já lemos, o 45, tomamos por base, versículos 5, 7 e 8. José dizendo para eles: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. José realmente percebeu a reação deles. José sabia o que eles fizeram, que estavam realmente errados, a injustiça que praticaram. Então José começa, irmãos, perceba, o coração que perdoa, meus amados irmãos, ele de fato esquece, não no sentido de esquecer literalmente, mas de não sofrer mais a dor pelo que aconteceu, e ama realmente de forma sincera. José começa então a pastorear os seus irmãos, começa então a trazer uma palavra de encorajamento para eles naquele momento crucial na vida deles. José, como autoridade quase que máxima no Egito, José poderia mandar prendê-los ou matá-los, irmãos. Eles sabiam disso. O que é que José diz? Vou repetir o verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Aí ele diz: porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José começa a trabalhar teologia na mente deles. Começa a dizer: olha, o Deus do nosso pai Jacó, do nosso pai Isaac, do nosso pai Abraão, o Deus dos nossos pais, Ele é soberano. Ele tem seus planos soberanos em nossas vidas. Então foi Ele e não vós e não vocês que me enviaram para aqui. Sabe, José aqui está falando. Obviamente na época de José não havia ainda a Bíblia escrita, né? Mas José está falando de uma doutrina bíblica chamada providência de Deus.
Na doutrina da providência, sabemos que a doutrina da providência, ela tem 3 elementos: a preservação, a cooperação e o governo. A preservação, claro, Deus que criou todas as coisas, preserva com vida todas as suas criaturas. No governo, Deus quem dirige os passos e o rumo e a história de todas as suas criaturas, irmãos. Tudo que nos acontece, tudo que acontece no seio do nosso lar, foi predestinado por Deus. Até mesmo os nossos erros. Aí vem a segunda parte, eu citei a primeira parte e a terceira dessa doutrina da providência, preservação, governo, mas a parte realmente, a segunda parte, que é a do meio aqui, se chama cooperação. Essa parte da doutrina da providência, doutrina reformada, mostra que Deus, na verdade, coopera com cada ação de suas criaturas, sejam elas, essas ações, boas ou más. É claro que precisamos estudar, se aprofundar para entender como é que Deus faz isso. Não é dizendo, faça o que está errado. Não, obviamente não é isso. Mas muitas vezes retirando a ação da sua graça e deixando o ser humano entregue aos ditames dos desejos da sua própria carne. Foi isso que Deus fez com o faraó, endurecendo-lhe o coração, por exemplo. Mas aqui José entendeu isso, irmãos. Ele está dizendo, não foram vocês não, foi Deus, a providência de Deus. Porque Deus fez isso para quê? O versículo 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Para preservar, irmãos, para conservar é preservar. Na verdade, aquela crise que estava acontecendo naquele momento, aquela fome estabelecida, com certeza aquela fome em toda a terra, dizimou muitas pessoas, muitas vidas, e iria fazer o mesmo com a família toda de Jacó. Mas lembre-se que a família de Jacó, ou através da família de Jacó, que é a família mesmo, a família de Abraão, mas dessa família estava prometido que Deus realmente iria providenciar através dessa família, a família de Abraão, né? Providenciar um povo, que era o povo de Deus. Nós já sabemos da sequência da história. E que desse povo de Deus, depois que foram libertos do Egito, né, se estabeleceram na terra prometida, se tornou um povo, uma nação. E desse povo de Deus, dessa nação de Deus, sairia da tribo de Judá aquele que viria para salvar o seu povo, Jesus Cristo. Então, aqui trata-se da linhagem de Jesus Cristo. Então, essa família real jamais poderia ser dizimada, jamais poderia deixar de existir, porque naquela família, sobre aquela família, estava um plano soberano de Deus. José entendeu isso. Verso 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. 8, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. José entendeu, irmãos, que tudo aquilo que se passou com ele foi providência de Deus, foi providencial. Meus amados irmãos, quantas vezes, quero ainda ler aqui no capítulo 50, o verso 20, capítulo 50, verso 20, rapidamente. Ele diz, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José entendeu a soberania de Deus na sua vida, na sua história, na sua família. José entendeu realmente a providência de Deus em tudo isso, e portanto ele não, naquele momento ele não reagiu como que realmente dando troco. Naquele momento ele obviamente já havia perdoado, mas naquele momento ele consolou o coração dos seus irmãos que praticaram tanta injustiça contra ele. Consolou com essas palavras, meus amados irmãos. Sabe, nós entendemos claramente que as aflições do lar cristão redundam na glória de Deus,
Porque Deus de fato tem todo o poder de transformar o mal em bem. E isso segundo os seus planos soberanos na vida de cada um de nós, na história de cada um de nós. Eu não sei realmente o que se passa, nem o que está acontecendo nas famílias. Eu sei realmente da história do meu lar, as aflições que muitas vezes temos enfrentado, mas temos visto também o quanto Deus é maravilhoso. O mesmo Deus de Jacó, de José, é o Deus de hoje. É o soberano. É aquele, na verdade, que conduz realmente os nossos passos de acordo com os planos dele. É aquele que já traçou nossa história, a história da nossa família, já determinou os nossos dias antes da fundação do mundo, já predestinou todas estas coisas, meus amados irmãos. Este é o Deus do nosso lar, este é o Deus da nossa família. E, portanto, tudo que nos acontecer no nosso lar, sabemos que é plano de Deus. E se é plano de Deus, e se foi algo que nós nem queríamos que acontecesse, nem esperávamos que acontecesse, se foi algo que as pessoas entendem que foi uma coisa ruim, que foi uma coisa má, mas mesmo assim, Deus pode transformar esse mal em bem. E o apóstolo Paulo, de forma muito clara, falando sobre predestinação, soberania de Deus, em Romanos capítulo 8, ele vai dizer, na sequência dos capítulos, no 8 ele vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Me lembro que ainda no seminário estava, primeiro ano ainda do seminário, isso foi no ano de 92, eu e alguns colegas fomos para uma das igrejas presbiterianas lá de Recife para assistir um culto de doutrina. Quem estava ministrando aquele culto era o reverendo Ronaldo Lidório. E ele falava sobre esse assunto, esse texto, etc. E ele dizia: olha, o bem aqui é simplesmente o trabalhar de Deus em nosso caráter, nos tornando cada vez mais semelhantes ao caráter de Cristo. Esse é o bem. Deus usa as circunstâncias da vida, que é Ele mesmo que projeta sobre nós, para trabalhar em nós, para retirar de nós aquilo que não agrada a Ele, para burilar realmente o nosso caráter, lapidar o nosso ser, e para nos santificar cada vez mais, e fazer de nós pessoas e crentes cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, as lutas, aflições, angústias que passamos e enfrentamos na nossa casa, no nosso lar, faz parte de um trabalhar de Deus em nossas vidas. É Deus querendo trabalhar em você, no esposo, na esposa, no pai, na mãe, no filho, na filha. Deus trabalhando na família, porque Deus tem um plano nessa família. Vamos enxergar lá na frente os planos de Deus. Ah, tudo isso está acontecendo, olha, a nuvem aqui está preta mesmo, está escura, mas sabemos que Deus tem um plano em tudo isso. Talvez não possamos estar vendo agora com os nossos olhos, mas pela fé nós cremos que lá na frente Deus vai transformar o mal em bem. Deus tem seus planos e nós realmente devemos nos submeter à vontade dEle. Foi isso que aconteceu com José. E foi assim que Deus fez em sua vida, irmãos. E no final de tudo, tudo redundou na glória de Deus. Jacó veio para o Egito, a família toda veio, a família toda se estabeleceu, se radicou ali na terra de Gósen, e nós já conhecemos o restante da história. Tudo redundou na glória de Deus. José, obviamente, foi um dos tipos de Cristo no Antigo Testamento, e ele realmente foi um tipo de Cristo, mostrando realmente que Deus o usou para preservar o seu povo, para salvar o seu povo daquela grande crise que levaria à morte se a providência de Deus não agisse. Sabe, Cristo, que é o autor da nossa fé, ele já foi enviado por Deus e já veio, já morreu, já foi crucificado para nos salvar. Já nos deu a sua vida,
já voltou realmente para a glória. Está à destra de Deus Pai, e está intercedendo por nós. E Cristo, irmãos, é a razão da nossa existência, é a razão da nossa vida. A razão da nossa vida não é a nossa família. Por mais que amemos ou amemos nossa família, por mais que sejamos amados no nosso lar, mas a razão da nossa vida não é a nossa família, não é o esposo ou a esposa, não é o pai ou a mãe, não é o filho ou a filha. A razão da nossa vida é Jesus Cristo. A Ele sirvamos de todo o coração, com toda a nossa família, e esperemos nele com paciência, porque Deus proverá aquilo que necessitamos para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que lá fora tem muitas famílias que se desesperam, muitas famílias, como falamos, que já se fragmentaram, se esfacelaram, muitas famílias que já não são mais famílias. Tem outras que tomam o nome de famílias, mas não são famílias de acordo exatamente com o plano original de Deus para a família. Sabemos que lá fora, irmãos, está estabelecendo verdadeiro caos espiritual, caos moral, caos ético e etc. lá fora, porque as pessoas não conhecem a Deus. Mas nós que conhecemos a Deus, precisamos entender que Deus transforma as aflições que enfrentamos num bem para nós, e isso redunda-se em glória para Ele. Que Deus, pois, nos fortaleça os laços familiares, e que a glória dele seja manifestada em nosso lar, em nossa casa, em nome de Jesus. Amém.